Olá, eu sou a psicóloga Mara Suassuna, mãe, mulher, assim como você, e no nosso programa sobre elas eu quero falar sobre um tema muito importante. Quero falar sobre depressão. Com certeza você deve ter alguém bem pertinho de você, um amigo, um parente, um familiar, um colega de trabalho que já passou ou está passando por um processo ou um quadro depressivo. E eu, como psicóloga, confesso para você que eu recebo no meu consultório muitos clientes com depressão. E é por isso que eu resolvi justamente falar hoje no nosso programa sobre elas, sobre depressão, porque eu acredito ser muito importante para nós esclarecermos algumas coisas nesse espaço voltado para você, principalmente que é mulher. Primeiro, é importante enfatizar que depressão é uma doença psiquiátrica crônica e muitas vezes recorrente, vai e volta. E o que acontece com a depressão? A depressão, ela produz uma alteração do humor, uma situação de desesperança, aquele sentimento de apatia e principalmente uma tristeza profunda. E eu acho que é muito importante a gente distinguir depressão da tristeza patológica, ou seja, daquela tristeza situacional, que muitas vezes é provocada por coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida mesmo, coisas que são inerentes à vida de todas as pessoas, ou seja, a morte de uma pessoa querida, uma separação, a perda de um emprego, aquelas questões relacionadas aos relacionamentos amorosos, brigas e desentendimentos familiares, enfim, todas as dificuldades que são inerentes a toda a nossa raça humana. E isso é muito importante nós fazermos essa distinção. Por quê? Porque todo mundo está sujeito a passar por isso no nosso cotidiano. E é justamente diante dessas adversidades, desses problemas que ocorrem, que as pessoas sofrem, ficam tristes, mas logo, logo elas encontram um caminho e uma forma de superar. Já no quadro de depressão, já é diferente, por isso que é muito importante, porque às vezes você está triste, sua amiga vira para você e fala, eu acho que você está deprimida. Não, é muito importante fazermos essa distinção. E principalmente no quadro de depressão, a tristeza não dá trégua. E principalmente, às vezes não tem uma causa aparente. O humor geralmente fica muito deprimido, geralmente a maior parte do tempo, e isso acaba acontecendo por dias e dias. E geralmente a pessoa com depressão, ela acaba perdendo a vontade, por exemplo, acaba não querendo sair de casa, não tem mais prazer nas convivências sociais, não tem tanta satisfação, ou seja, a pessoa acaba se entregando. E eu vou dizer principalmente para você que é familiar ou que tem uma pessoa que está passando por isso, não adianta você ficar exigindo. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que coisa boa para curar a depressão é lavar um tanque de roupa. Isso é absurdo. Não adianta você exigir que a pessoa deprimida saia ou que ela faça uma atividade. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está deprimida não tem vontade de nada, mas de nada mesmo. Hoje em dia nós temos muita informação, muita. Você acessa o Google, você tem aí inúmeros artigos científicos, vídeos. Agora, apesar de toda a informação, ainda tem gente que confunde depressão com frescura. Você já ouviu alguém falar? Depressão é falta de ter o que fazer, é coisa de gente preguiçosa. Gente, que horror! Só quem já passou por um quadro de depressão ou que está passando sabe bem como é a sensação. É uma sensação de falência, vontade de não fazer nada e de se entregar literalmente. Digo até para você que a depressão tem sido causa de muitos suicídios e a depressão é uma doença que tem incapacitado muitas pessoas. E hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Olha que é isso, Agora, a depressão, ela também varia, Varia de intensidade, varia de duração, e por isso que a gente pode classificar em
3 níveis, né? Graus de depressão. Tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem aquela depressão que é grave, que muitas vezes a gente chama de distimia. E uma coisa que é muito importante, a depressão também tem atingido muitas crianças e muitos adolescentes. E aí você deve estar falando, mas Mara, por que é que as pessoas têm depressão? Aí eu vou dizer para você, né, a depressão ela é multifatorial, existem muitos fatores. Existem fatores genéticos que acabam, né, levando a pessoa a um caso de depressão. Muitas vezes a pessoa acaba tendo uma disfunção bioquímica no cérebro, por isso que a gente explica que a depressão ela é orgânica, é algo que acontece no meu corpo, não é algo que acontece só na minha cabeça. E existem pessoas que têm, né, uma predisposição maior em relação a vir a ter a depressão. Agora existem alguns gatilhos que podem vir em função de alguns acontecimentos traumáticos, principalmente na infância, pessoa quando sofre um estresse físico, algumas doenças, geralmente, principalmente nós mulheres aí, em função dos nossos hormônios, nós temos uma predisposição muito grande. Pessoas que já fizeram uso de drogas, pessoas que fazem uso de álcool, muitas drogas, às vezes aquelas pessoas que usam medicação de forma indiscriminada, ou seja, na automedicação, tudo isso pode gerar muitas vezes um desequilíbrio e acabar gerando um quadro de depressão. E digo para você, mulher, nós somos muito mais vulneráveis, né, em função dos nossos hormônios a esses estados depressivos. E principalmente você aí, você bem sabe, né? Homem não sabe o que é isso, o que é uma TPM e todas essas oscilações que nós sentimos no nosso período fértil. Agora eu quero dizer um negócio para você. Você já, com certeza, já teve muitas informações aqui nesse bate-papo nosso falando sobre a depressão. Eu não quero que você vire médico ou psiquiatra para fazer diagnóstico de ninguém, mas eu quero só alertar você e mostrar para você alguns sintomas que podem te ajudar e que podem ajudar você a ajudar outra pessoa. Agora, nada disso que eu estou falando aqui vai substituir a sua ida ao médico psiquiatra, porque na realidade eu sou psicóloga, não sou psiquiatra. Para cuidar de depressão, a gente precisa do psicólogo e do psiquiatra unidos nesse tratamento. Então não adianta ficar tomando remédio de vizinho, mulher tem mania dessas coisas. A amiga do lado está tomando remédio, ai amiga, toma isso aqui que você vai ficar boa. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Não faz isso porque a automedicação não cura, muito pelo contrário, aumenta a recidiva. Então, primeiro, se você está nesse sentido deprimida a maior parte do tempo, com a sensação de anedonia, o que é anedonia? Aquela sensação de não querer fazer nada, de perda do prazer. Você não tem prazer com nada, pode te dar um carro zero que você não vai achar legal. Você não tem vontade de ir para a academia, você não tem vontade de encontrar as amigas, ou seja, não tem vontade de nada. Então, esse é um sintoma que você pode estar indicando, principalmente pela frequência de um estado depressivo. A alteração do peso, ou seja, está perdendo muito peso ou está ganhando muito peso, já é um sintoma para você ficar de olho. E está dormindo? Por quê? Porque geralmente pessoas que estão em quadros depressivos ou apresentam quadros de insônia ou muitas vezes, às vezes, um quadro de hipersonia, ou seja, muito sono. Alguns aspectos também, como a pessoa fica muito agitada. Agora, você deve estar dizendo assim, Mara, mas eu sou super agitada, será que eu estou com depressão? Não, uma coisa que caracteriza a depressão é a frequência e a intensidade. Agora, tem um outro fator, né, que acontece muito com as pessoas que estão no estado depressivo. A pessoa se sente culpada, se sente inútil, tem dificuldade para se concentrar nas atividades diárias e muitas vezes o que é pior, vem as ideações suicidas, ou seja, a pessoa começa com aquela noia, aquela ideação que eu quero morrer, eu vou me matar. Então são também sintomas de pessoas que muitas vezes estão em quadro depressivo. Isso não quer dizer que seja uma regra, mas isso acontece. E tem uma coisa que principalmente é muito claro, né? A questão da libido, ou seja, a libido
vai embora. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Então, você tem uma série de sintomas que você pode reconhecer, né? Fazer uma autoavaliação, mas buscar a avaliação precisa, diagnóstica, né? De um médico. E eu digo o seguinte, a pior coisa da depressão é o sentimento de impotência, de inutilidade que a pessoa tem. E você deve estar aí se perguntando, Mara, depressão tem cura? Amiga, tem sim. Depressão tem cura, desde que você faça um acompanhamento médico, sistemático. Por quê? Porque eu vejo muito no meu consultório. As pessoas começam a tomar medicação, têm uma melhora dos sintomas, abandona a medicação. Então, se você fizer isso, você vai ter uma recidiva, esse quadro ele vai retornar. E tem muitas pessoas que respondem muito bem ao tratamento medicamentoso associado ao tratamento psicoterápico. Agora, se você não cuidar, a depressão ela acaba tendo reflexos muito negativos na vida afetiva, na vida familiar, né, no meio que a gente convive na sociedade. E hoje virou moda, virou meme. O que você tem? Ah, eu estou deprimida. Né? Não, depressão é uma doença. Você pode até dizer que você está triste, mas não é porque aconteceu qualquer coisinha que você está aí deprimida. E eu quero te dar aqui algumas dicas para você poder ajudar uma pessoa que esteja num quadro depressivo ou que já teve o diagnóstico de depressão. Muitas vezes a situação é difícil e muito confusa. E é justamente nesses momentos que a gente precisa ter calma. Então, se você quer ajudar uma pessoa que está em depressão, calma. Porque às vezes a pessoa quer ajudar o outro, mas fica tão desesperada, tão impaciente, que acaba, em vez de ajudar, atrapalhando. Então, a primeira coisa, não perde a paciência não. Porque às vezes a pessoa fica assim, não, vamos lá. Você não precisa, você tem casa para morar, você tem carro, você tem trabalho. Não é assim pressionando que você vai ajudar uma pessoa. E todo mundo está aí sujeito a passar por um quadro de depressão. Nesse momento, é momento de compreender o que a pessoa está sentindo, como isso está impactando a vida dela, qual que é o sofrimento. Não tem coisa melhor do que ter uma escuta, sem julgamento, sem crítica, para uma pessoa que está no quadro de depressão. E principalmente, conversar, escutar o que é importante para essa pessoa, quais são os valores e trabalhar com tudo isso que essa pessoa está trazendo dentro dela. Agora, uma coisa que a gente faz demais e eu não quero que você cometa esse erro, é se colocar como referência para outra pessoa. Ou seja, não adianta você descrever uma experiência para você, para que a outra pessoa assuma a mesma forma de agir da sua experiência. Cada um é cada um. Se algo aconteceu e não te afetou, isso não quer dizer que não venha afetar a outra pessoa. Cada pessoa se comporta de um jeito. Então, não fica exigindo que a outra pessoa se comporte da mesma forma que você comporta. Cada pessoa tem seu tempo, seus valores, a sua singularidade, e por isso que, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Agora, se você realmente quer ajudar alguém que está com depressão, abra o seu coração, abra seus ouvidos para o diálogo. Agora, diálogo quer dizer entre duas pessoas. Cuidado só para você não falar. Geralmente a pessoa que está com depressão, ela precisa ser ouvida. Então, tenha atenção no que o outro tem a dizer. É muito importante, nesse aspecto do diálogo, que você encoraja a pessoa a pensar no futuro, ouça os desejos que ela tem e, principalmente, empodere essa pessoa, mas não com exigências, para que ela possa caminhar até esse objetivo que muitas vezes ela até tem, mas é que naquele momento ela está falida, né? Com anedonia, totalmente apática. Então, é um momento, né, que você tem, principalmente, tá? Para ouvir, para sentir e para compartilhar. Agora, tem uma coisa que as pessoas fazem demais e é péssimo para quem está com depressão, é a negação. Negar aquilo que a gente sente é a pior coisa que existe. Então, às vezes a pessoa fala, eu tô assim, eu tô mal, né, eu tô deprimido. Aí você vira e fala, não, isso não é nada não, isso aí passa, vamos lá no shopping fazer umas comprinhas que passa. Não, a gente não pode negar.
né? E principalmente, se a pessoa está no estado de depressão, não é momento para briga, não é momento para dar sermão. Se você realmente quer ajudar alguém que está num quadro de depressão, às vezes o silêncio ajuda muito mais do que uma fala de julgamento. Então é muito importante que você tenha essa visão da acolhida, do diálogo e do não julgamento. Para quem está num quadro de depressão profunda, procurar ajuda é muito difícil mesmo, porque muitas pessoas às vezes nem sabem o que fazer. Elas estão num quadro tão grande de apatia que elas não conseguem buscar ajuda, e às vezes o que elas querem, o que é, né? É ficar ali de qualquer jeito, tem gente até que quer morrer. Então é muito importante que você, enquanto familiar, enquanto amigo, né, que você incentive essa pessoa a buscar uma ajuda médica para que realmente ela seja tratada com profissionais capacitados para isso. E agora que você já sabe mais um pouco sobre depressão, eu quero que você compartilhe esse vídeo, mas eu quero que você compartilhe com toda a sua rede de amigos, porque tem muita gente com depressão, tem muitos adolescentes se suicidando com depressão, e por isso que é importante falar. Então não tenha vergonha, compartilhe, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e coloca a sugestão nos comentários de temas que você quer que nós troquemos ideias aqui no nosso programa sobre elas. Estou ficando por aqui, compartilha esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Semana que vem eu estou aqui de volta. Pega esse vídeo rapidinho e bomba na sua rede. Eu tenho certeza que assim você com certeza vai começar a ajudar alguém que esteja com depressão. Tô indo, até semana que vem. Tchau, tchau.